Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como um maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede como compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia, que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians hoje tem um transfer ban, ou melhor, 2 transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, o Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. E Memphis Depay tem privilégios dentro do Corinthians. Na semana passada, Marcelinho Carioca revelou que Rodrigo Garro procurou dirigentes do Corinthians para reclamar que somente Memphis Depay não tinha problemas com salários, direitos de imagem e luvas. Os atrasos aconteciam para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. O que não é verdade. Hoje o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis, deve também a outros atletas, mas cifras bem menores, até porque os jogadores ganham bem menos do que o holandês. O ponto é, apesar de não receber como os colegas, o Memphis tem sim um tratamento diferenciado e alguns privilégios no dia a dia. Você quer um exemplo? Jogadores reclamam demais do fato de o Memphis já ter faltado 2 vezes e em nenhuma das 2 ter sido multado. A última foi bem triste para os atletas. Memphis tinha ido ao Rio de Janeiro para compromissos pessoais e havia alugado um helicóptero que o traria de volta. Alegando que houve mau tempo no Rio de Janeiro, ele não conseguiu embarcar do Rio e faltou ao treino. Não recebeu qualquer punição. Outros atletas do Corinthians, em situações similares de falta, acabaram por entrar na caixinha, que é aquela multa paga aos próprios jogadores. Memphis Depay também tem outros privilégios, como por exemplo poder escolher a poltrona que quer viajar no avião, nos voos que levam o Corinthians, ou também um assento nos ônibus que levam o Corinthians para os deslocamentos, por exemplo, como para o aeroporto. O Memphis é o único que tem direito a escolher a cadeira. E é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, quem garante esse conforto, essa comodidade ao atacante holandês. O Fabinho, inclusive, é apontado por vários dos atletas como o faz-tudo do Memphis Depay. Afinal de contas, se o Fabinho permanece no Corinthians, apesar da pressão da diretoria pela demissão do executivo de futebol, ele só ficou porque o Memphis exigiu a permanência do executivo, do dirigente, pelo menos até dezembro. Só para completar, importante registrar outra reclamação dos jogadores. Eles alegam que o único que pode telefonar direto para o presidente para qualquer problema é o Memphis Depay. Outros jogadores que queiram falar com o presidente precisam comunicar o fato para o Fabinho Soldado, que tenta marcar um encontro entre o presidente e os jogadores em questão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão faturar 184 milhões de reais com o Guinegão?
A pedida do Corinthians para vender seu atacante de 18 anos de idade é de 30 milhões de euros. E a alegação é de que o Zenit, um clube do Catar, outro da Arábia Saudita, tem um da Premier League, além do Zenit, são os interessados na contratação do jogador. Eu não acredito na possibilidade de o Timão alcançar 30 milhões de euros pelo atleta. Há somente um ponto positivo no Guinegão, o fato dele ter 18 anos de idade, e clubes do exterior levam em consideração a juventude como um fator determinante. Mas não é um jogador com passagem por seleções de base. Ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians em momento algum nessa temporada, e mais, não é um cara que tem um histórico de muitos gols. Por exemplo, pelo Corinthians principal são 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. Já pela base, no time sub-20 nesse ano, 22 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Corinthians pede 30 milhões de euros para tentar valorizar o atleta, sonhando com uma proposta parecida, mas hoje dá para dizer que uma cifra real para o Guinegão seria algo na casa dos 15, no máximo estourando 20 milhões de euros, ainda assim bastante dinheiro para um atleta que tem muita capacidade física, muito esforço, mas que está longe de ser um primor de centroavante. Só para completar em relação ao Timão, vitória fundamental por 3-1 contra o São Paulo na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. O resultado permitiu que o Corinthians se igualasse em pontos ao São Paulo, ambos com 45 na briga por vaga em pré-Libertadores, especialmente se o G7 virar G8. Bora contar também que o Corinthians não teve Memphis Depay desde o início da partida a pedido do próprio holandês. Segundo Dorival Júnior, o Memphis voltou da seleção holandesa com um pequeno problema, um incômodo, e foi utilizado apenas no segundo tempo, quando ele entra em campo. São Paulo e Corinthians empatavam em 1-1 e o Memphis marcou um golaço, com direito a rolinho no Sabino antes de finalização para fazer o 2-1. O Yuri Alberto, que já havia aberto o placar de pênalti, fez o gol do 3-1, assegurando vitória fundamental. Má notícia para o Corinthians, a justiça rejeitou a proposta de quitação alvinegra. Só para você entender toda essa história. O Corinthians fez uma proposta de quitação dentro do regime centralizado de execuções, mas o juiz Guilherme Cavalcante, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, rejeitou a solução sugerida pelo clube. Ainda assim, importante contar que ele decidiu prorrogar por mais 60 dias a suspensão das cobranças contra o Timão. O Corinthians havia sugerido que suas dívidas ao longo dos 10 anos fossem pagas a partir de um repasse de apenas 4% das receitas. O juiz entende que o valor é insuficiente e ele acha que esse valor deveria começar em 20% do faturamento destinado aos credores. O Corinthians vai ter um período para buscar uma alternativa. A notícia não é boa, até porque o Corinthians se vê hoje próximo dos 3 bilhões de reais de dívida. Apenas com juros da dívida, o Corinthians tem um acréscimo de 400 milhões de reais por ano. Isso significa que a cada dia, somente por causa dos juros da dívida, a dívida corintiana cresce em 1 milhão de reais. O que você pensa sobre a situação alvinegra? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a dificuldade na prorrogação do contrato de Fabrício Angeleri. Lateral esquerdo argentino contratado nesse ano depois de rescindir seu contrato com o Getafe. Os dirigentes do Corinthians imaginavam uma extensão de vínculo de forma tranquila, mas o Angeleri quer um aumento salarial para ficar. E a justificativa é de que quando ele é contratado, o Augusto Melo pede para que ele aceite uma redução nos seus vencimentos nesse primeiro ano, com a promessa de que com a renovação de contrato ele teria sim um salário mais compatível à sua realidade no futebol espanhol. O problema é que o Augusto Melo já foi embora e o novo presidente, o Osmar Stabile, não tem grana para novos investimentos. Pelo contrário, há necessidade de redução drástica dos investimentos para o próximo ano. O Corinthians pretende diminuir sua folha salarial até para que consiga respeitar o fair play financeiro que passa a valer no próximo ano. Diante desse cenário, há um impasse e a renovação de contrato pode acabar não acontecendo, para desespero de Dorival Júnior, que não vê no Angeleri um grande craque, mas é um cara que pode fazer a lateral esquerda, pode atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e diante da possibilidade de o Corinthians não ter reforços na próxima janela por conta do fair play financeiro,
a permanência do Angeleri seria uma aquisição importante. Só para explicar em relação ao fair play financeiro, o Corinthians tem duas punições da FIFA contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Enquanto não pagar os 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e os 44 milhões de reais ao Matias Rojas por conta de uma dívida da era Augusto Melo, o Timão está impedido de registrar novos atletas. Saideira sobre o Timão: nessa terça-feira o Corinthians dispensou Claudinei Musa, gerente da base do clube, além de outros 3 funcionários, entre eles o preparador de goleiros do time sub-20, o Renato Barros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.